aqui em mim, porque a falta disso pode levar você para o inferno. E a falta disso também levou milhares de cristãos, que antes eram cristãos, ao inferno hoje. Pode um cristão perder a salvação e ir para o inferno? Pode, claro. Ninguém está garantido. Enquanto nós não estivermos todos os dias buscando a Deus, firme com Deus, nós não estamos garantidos. Ninguém está garantido. Tem uma frase diabólica que surgiu no meio cristão que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Senão Jesus não teria falado para a gente carregar a cruz dia após dia e seguir a Ele. Quem está me compreendendo? E a falta disso, do que eu vou falar, pode te levar para o inferno. O que é isso? É a falta da meditação. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, por favor. Abra aí, por gentileza. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim, você tem que tomar cuidado com quem você conversa e está no meio da roda. O que é no meio da roda? São amizades, círculos de amizades que você tem. Toma cuidado com isso, com o círculo de amizades que você está tendo. Porque bem-aventurado é o que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que é ímpio? Ímpio é a pessoa que não crê em Deus. Ímpio é o tipo de pessoa do mundo, que não tem nada a ver com você e com a gente. Eu não posso ser guiado pelo que o mundo fala. O mundo nunca tem uma decisão firme. Pelo contrário, ora é uma coisa, ora é outra. Você já percebeu isso? Sim ou não? É igual a moda. É igual a moda. Hoje a moda, nós estamos tendo muitas coisas que na década de 70, 80, estava na moda e tinha caído, hoje voltou. E o que era bom antes, hoje muita gente não gosta. E o que é bom hoje, lá atrás ninguém gostava. É ou não é verdade? É uma coisa tão simples do que eu vou falar, mas para você ter uma ideia do que tantas coisas no mundo passam. Quantas carnes que antes os açougueiros jogavam fora, que hoje é caríssima. Hoje é caro. Quem concorda comigo? É caro. Meu Deus. O mondongo, né? Então, hoje é caríssimo. E vários outros antes jogava até fora. Hoje é caro, porque o mundo muda. E você não pode ser guiado pelos que os amigos do mundo falam. Aí ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar na palavra de Deus? E a falta de você meditar vai te levar para o inferno. Escuta, por favor, com atenção. A falta da meditação na palavra de Deus pode te levar aonde? Ao inferno, perder a sua alma. Você tem que ver a meditação como beber água. Adianta você beber 100 litros de água de uma vez? Não, você tem que beber a quantidade certa durante todo o dia. É igual alimento. O alimento você tem que comer todo dia. Todo dia você tem que alimentar, almoçar. Há quem janta, há quem toma café da manhã, mas todo dia você tem que comer. Não adianta eu comer por uma semana, adianta? Não. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu tenho que todo dia meditar. Por quê? Se eu medito na palavra de Deus, acontece isso aqui, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, olha só. Quando eu estou com a palavra de Deus meditando de dia e de noite, e aqui não fala prosperar só numa área não. Para de achar que prosperidade é só financeiro. Para com isso.
Deus não veio, ele não morreu na cruz para você ganhar dinheiro, não. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma. Uma alma próspera consegue você prevalecer contra todos os problemas que você enfrenta. Perseguições, lutas, guerras, desavença, tudo isso, com uma alma próspera, você consegue sobressair. Como que os cristãos da época pensam? Iam para a arena dos leões, ser comido vivo por leões, eram colocados na fogueira, queimados vivos. Pensa só, queimados vivos. E eles sendo queimados vivos, eles falavam, glória a Deus, aleluia, exaltava a Deus. O que fazia eles alcançarem isso? A alma próspera. Estava meditando de dia e de noite. Olha o poder da meditação. E aí ele diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Resumindo, em suma, daqui a pouco deixa a Bíblia aberta que eu vou pedir para abrir em outro lugar. Quando você tem um hábito de meditar todos os dias, sabe o que acontece? Você passa, não é só se dar bem, mas você se afasta do caminho para o inferno, que é o caminho dos ímpios. Porque, diga-se de passagem, eu tenho uma alma, você tem uma alma, e essa alma uma hora vai para o céu ou para o inferno. O que me faz ter temor a Deus? O que me faz eu manter-se lembrando das coisas de Deus? Fizeram um estudo que o ser humano, há uns anos atrás, guardava um mês. Tinha uma notícia hoje, o ser humano guardava um mês. Foi passando o tempo, hoje foi passando o tempo 2 semanas. Passou um tempo, 1 semana. Hoje dizem que o ser humano guarda 2 dias só de uma notícia que teve. E olha lá, que há quem já está com 24 horas só lembrando das coisas. Imagina da palavra de quem? De Deus. Então não basta você achar que só você ler a palavra de Deus aqui na reunião, quarta, voltar domingo, vai estar tudo bem. Não está bem, não. Você não come 2 vezes na semana. Você se alimenta 2 vezes na semana? Eu duvido. Você se alimenta todo dia. Há quem se alimenta mais ainda, né? Há quem toma café, come antes do almoço, depois almoça, depois faz uma boquinha ainda durante o dia, come à tarde, antes da janta, na janta e ainda antes de dormir, eu vou comer uma coisa a mais. É ou não é? E por que você não entende isso com a palavra de Deus? Jeremias, ele falou algo muito forte. Abre aí a sua Bíblia em Jeremias, para frente. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Deus dos exércitos. Olha para mim. Quando você lê a Bíblia, você medita, não é só ler, não. Isso aqui não é um livro para você ler como qualquer outro livro, não. É diferente de meditar. Meditar é você se perguntar o que Deus quer falar comigo com isso. É pensar em cada verbo, cada vírgula. Então, quando ele encontrou a palavra de Deus, achando as tuas palavras, se ele achou, é porque ele estava procurando. Se ele achou a palavra de Deus, é porque ele estava procurando. Enquanto você não busca a palavra, você não vai achar. Olha só o que acontece. E ele foi achado por quem também? Pelo teu nome sou chamado. Aí ele diz assim,
Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. O que vocês lembram disso? Porque a gente acabou de ler em Salmos 1. Está vendo como que a palavra uma se combina com a outra? Nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não me admite cura. Seria tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para ele. Olha para mim, por favor, fecha a sua Bíblia, por gentileza. Quando Deus falou para Jeremias a respeito de separar o precioso do vil, você vê duas coisas. Ele encontrou a palavra de quem? De Deus. Mas sabe o que estava acontecendo nessa situação com Jeremias? Sabe o quê? Ele estava preocupado muito com o que os outros pensavam dele. Muito com o que os outros estavam pensando dele. E isso gerou dentro dele uma palavra que começou a se acumular, lamento e frustração. Por isso que Deus falou, separa o precioso do vil. Vil é aquilo que é ruim. Quando você não medita, começa a crescer dentro de ti duas coisas, frustração e murmuração também, reclamação. Isso começa a crescer demais dentro de você. Porque você começa a ficar se comparando, você começa a ficar preocupado muito com o que os outros estão pensando. Jeremias, nessa ocasião, quase caiu, porque ele se preocupou tanto com o que os outros falavam e esqueceu. Por isso que ele falou, quando achei a sua palavra, é porque estava perdida a palavra dele dentro dele. Eu te faço a pergunta, será que a palavra de Deus não está perdida dentro de você? Será que a sua preocupação tem sido maior do que o que os outros pensam ou que a palavra de Deus pensa de você? Qual tem sido a sua maior preocupação? Você tem procurado meditar todos os dias, dia e noite? Ou só quando vem na igreja? Porque se você é o tipo de cristão que só medita na palavra vindo na igreja, você está caindo. Você não é cristão, não. E se você não cresce espiritualmente, você está caindo. O que não cresce, cai. Aí eu estou parado na fé, na minha comunhão com Deus. Mentira, você está caído, você está caindo. E se você não despertar para Deus, para as coisas de Deus, você vai perder a alma, e pior, dentro da igreja. Uma das coisas que você pode medir se você está tendo, meditando, preocupando o que Deus acha de você, é quando, ou se você está caindo, é quando você se preocupa muito com o que os outros falam, ou você está murmurando demais, reclamando demais. Você está chateado, você está frustrado, acontece. Mas ao invés de você ficar reclamando e murmurando para Deus, para as pessoas, para si, fale com Deus. Reclame com quem? Com Deus. Porque Ele vai poder te ajudar, só Ele. E mais ninguém. Ele mais ninguém. E aí eu quero terminar lendo esse trecho aqui, ó. Olha só. Na sua lamentação, Jeremias se queixa de que Deus ainda questiona o seu modo de agir. Por isso é repreendido e convidado a se arrepender, para voltar a desfrutar da confiança do Altíssimo, novamente como seu porta-voz. O profeta teria que se separar dentro de sua alma o precioso, que é a palavra de quem? De Deus, do vil. Isso significa que dentro dele não havia somente pensamentos e sentimentos bons. Com aquelas lamúrias, Jeremias permitiu que aumentasse, que a
autopiedade e a preocupação com os outros, com o que os outros pensavam dele, se juntassem em seu íntimo. Quem muito lamenta acumula frustração dentro de si e acaba desagradando a Deus com palavras inúteis. Por isso, sempre que algo o incomodar, em vez de dar vazão a reclamações, exponha a Deus o que é angústia, o que o angustia, pois só assim você será fortalecido e terá uma nova perspectiva de vida. Então, o que te leva para o inferno? A falta do quê? Da meditação. A falta da meditação da palavra de Deus. Fica de pé, por favor, no seu lugar.